Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desta quarta-feira, dia 9 de setembro de 2020, 23ª semana do Tempo Comum. O santo do dia é São Pedro Claver. Vamos iniciar fazendo o sinal da nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura está em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 25 a 31. Irmãos, a respeito das pessoas solteiras não tenho nenhum mandamento do Senhor, mas como alguém que por misericórdia de Deus merece confiança, dou uma opinião. Penso que em razão das angústias presentes é vantajoso não se casar, é bom cada qual estar assim. Está ligado a uma mulher, não procura desligar-te. Não está ligado a nenhuma mulher, não procures ligar-te. Se porém casares, não pecas, e se a virgem se casar, não peca. Mas as pessoas casadas terão as tribulações da vida matrimonial, e eu gostaria de poupar-vos disso. Eu digo, irmãos, o tempo está abreviado. Então que doravante o que tem mulher vivam como se não tivesse mulher, e os que choram como se não chorassem, e os que estão alegres como se não estivessem alegres, e os que fazem compras como se não possuíssem coisa alguma, e os que usam do mundo como se dele não tivessem gozado, e os que usam do mundo como se dele não estivessem gozando, pois a figura deste mundo passa. Palavra do Senhor. O salmo de hoje está no 44, com o refrão: Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto. Escutai, minha filha, olhai e ouvi isto. Esquecei vosso povo e a casa paterna, que o rei se encante com vossa beleza. Prestai-lhe homenagem, é vosso Senhor. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isso. Majestosa princesa real vem chegando, vestida de ricos brocados de ouro. Em vestes vistosas ao rei se dirige e as virgens amigas lhe formam cortejo. Escutai, minha filha, ouvi isso. Entre cantos de festa e com grande alegria, ingresso então no palácio real. Deixareis vossos pais, mas tereis muitos filhos, farei deles os reis soberanos da terra. Escutai, minha filha, ouvi isso. Evangelho de hoje está em Lucas 6, versículos de 20 a 26. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos os elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e eu vou recordar a vocês, caro irmão, cara irmã, o evangelho desse domingo, dia 6 de setembro. Foi Mateus 18, versículos 15 a 20, em que Jesus fala da correção fraterna. Só que é necessário ter discernimento para fazer a correção fraterna, certo? E aí, nessa quarta-feira, o evangelho fala das bem-aventuranças. O pitaco do dia, no caso, não vai ser a respeito do Evangelho, mas sim da primeira leitura. Novamente, Paulo trata da questão de intimidade dentro do casamento, ou, como diz, ele não fala exatamente das intimidades, mas o que pode vir se uma pessoa deixar de ser solteira e se casar. Ele dá orientações. É uma espécie de correção fraterna, sim, uma vez que, nas leituras anteriores da primeira leitura, Paulo denuncia um caso incestuoso de uma pessoa, de um homem, vivendo com a própria madrasta. Aos olhos daquela época já era um crime, isso na comunidade de Corinto. Então ele está fazendo correção fraterna e apontando graves imoralidades. Recentemente mesmo, 2 dias para trás, eu tenho visto situações, assim, notícias bem complicadas nessa parte de incesto, essa falta de freio no nosso desejo.
principalmente no caso relacionado a relacionamentos afetivos e casamento. Eu vou citar 3. Não acredito que seja aqui no Paraná, mas eu não sei, talvez seja. É uma situação bem complicada. Eu não li porque eu achei nojento. De repente eu já até falei, né? Mas eu vou retomar o assunto porque foi bem estranho a coisa. Recentemente, uma senhora, ela roubou, ó o título da matéria, sensacionalista, mas não é fake news, é verdade. A mulher roubou o marido da própria filha, engravidou do genro, e eu não sei se essa senhora era casada, não sei. Eu só sei que a mulher fez uma atrocidade com a própria filha. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, lá no Nordeste, aconteceu uma situação pior ainda. A mesma coisa, assim, a sogra roubou o marido da filha e destruiu o próprio casamento com o pai da moça. Tipo, a mulher era casada, virou amante do genro, resolveram assumir isso, e a filha dessa senhora, que já tinha filhos com o rapaz, ficou tão abalada quanto o pai dela, que era casado com essa senhora. Então, parece que eu estou vendo a mesma notícia, tá? Isso é uma imoralidade, isso é um caso incestuoso. Isso não é normal. Outro caso, mas aí envolve feminicídio e homicídio, aqui na região de Rio Branco do Sul, que é uma cidade metropolitana de Curitiba, numa invasão, né? Na verdade, são pessoas que fazem casa em local que não deveria. O casal, que já estava brigado, disse que já estava meio que separado, usuários de droga, ambos, entraram em briga, a mulher até chamou a polícia, e essa moça já tinha 5 filhos, né? Só que 3 dos filhos estavam em outros locais, e 2 crianças pequenas, uma criança de 2 e outra de 6, sendo que a bebê de 2 era filha do atual companheiro, né? Já começa por aí a questão. Estavam com ela, disse que foi agredida, tal, tá, PM foi lá, polícia militar foi lá, tal, falou pra ela, ó, saia da casa, porque se ele tá rondando, né, pode ser que aconteça coisa pior, e não sei por que ela volta pra casa com 2 crianças pequenas. O cidadão tacou fogo na casa, as 2 crianças morreram carbonizadas, sendo que uma era filha dele. A mulher tá no hospital morre, não morre, aqui do evangélico, que é especializado em queimados. 70% do corpo queimado, porque ela tentou salvar as crianças no desespero. O rapaz está preso, mas diz que não esboçou reação nenhuma quando falaram que a filhinha dele morreu. Isso é grave também, né? E a outra situação, eu sei que é noticiário sanguinolento, mas para ver como que as pessoas estão perdendo a cabeça. Diz que aí no interior do Paraná, diz que o cara brigou com a mulher, com a atual companheira, pegou uma tábua de carne e deu com tudo na cabeça da mulher. Matou na hora. E a mulher também já tinha filhos de outro relacionamento. Não querendo ser moralista, mas eu vou citar aqui uma situação que uma sargenta da Polícia Militar falou assim nas câmeras, dizendo: eu não sei o que acontece com essas mulheres que começam a enfiar homens nas suas vidas, e esses homens simplesmente ou matam as crianças, estupram as crianças dessas mulheres. Essas mulheres muitas vezes fazem vistas grossas, ou quando não matam as próprias mulheres. Aí caso de feminicídio. E graças a Deus aqui no Brasil o feminicídio dá cadeia pesada. Infelizmente as vítimas morrem, né? Mas ainda assim a justiça. Pode não parecer, mas lá fora a coisa é muito enrolada. Às vezes a pessoa pode matar no trânsito, não vai presa, mas casos de tráfico de drogas e tudo que envolve tráfico de drogas e questão de feminicídio, graças a Deus as punições são bem severas. Mas ainda assim é preciso avançar, né? E por que eu estou falando isso? Primeira coisa, Paulo, nessa primeira leitura, está dizendo para fazer uma contenção dos desejos. Quem está solteiro permaneça solteiro, porque existem tribulações do casamento. Tanto é que São Paulo era solteiro. Não sei qual era o motivo dele não ser casado, né? Mas ele não tinha família. Então por isso que ele tinha tempo para se dedicar às coisas de Deus. Então estava disponível
para divulgar Jesus, né? Depois da conversão, lógico. Mas outra situação, ele dá indicações, né, de como deveríamos nos comportar caso fôssemos casados. Existe todo um trâmite no casamento. Inclusive a lei mosaica também tem, dando esse respaldo. Mas existem as deturpações, né, como toda lei, diante da interpretação dos homens. E hoje em dia, as pessoas têm se contido em seus desejos, sejam carnais, desejos da fantasia mesmo, né? Tem gente que fantasia as coisas, gente. Eu, infelizmente, conheço senhoras jovens, que se separam e acham que vai encontrar com um companheiro ideal já na primeira esquina. Não é bem assim. Homens também. Se encantam, entram no encantamento, numas fantasias e começam a ser roubados, lesionados, né? Enganados. E tem gente que gosta de ser mais do que estelionatário, né? Sente prazer em ver o sofrimento alheio, né? A gente vê isso todo dia, não precisa ser no noticiário sanguinolento. Às vezes no noticiário comum, quantas senhoras, moças são enganadas com perfis falsos. Esses homens que se dizem homens começam a pedir dinheiro, começam a fazer extorsão. E homens que também caem na lábia de mulheres que fazem extorsão. Já tem um tempo que eu não falo desse programa, mas caso você queira saber a que ponto vai a maldade humana, a manipulação humana, porque eu já falei que o poder vicia, né? Então o poder sobre o outro, a manipulação vicia. Tem aquele programa que é da MTV, que é o Catfish, né? Caçadores de perfis fake na internet, é o que mais tem. E você vê tanta gente que cai na lábia de muita gente. Acho que o pior desses episódios que eu vi, que eu fiquei extremamente chocada, foi uma moça aqui do Sul, não é de Curitiba, era uma moça aqui do Sul, não sei se Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que conversava com uma pessoa, com um homem, pensava ela, e foi descobrir, não era um homem, era um casal que paquerava ela via internet, e era consensual da parte do casal. Quando ela foi descobrir, viu o casal lá, e os próprios apresentadores ficaram chocados e falaram: por que vocês estão fazendo isso com ela? O casal. Então vocês conversavam ao mesmo tempo com ela? Por quê? Ah, porque o papo era bom. Mentira, era manipulação. E isso é ser levado pelo desejo. Então os dois pontos erraram. O casal, não é verdade, isso não é fake news, isso é verdade. Eu vi, tem inclusive no YouTube. Você procura lá Catfish, tem vários. Teve inclusive um que eu fiquei com dó. Uma transexual foi enganada por um cara. Né? Acho que a transexual era de Curitiba, ou ela veio para Curitiba, eu não sei. Sei que é citado a cidade. A transexual, você me enganou, e o cara, se fingindo de não sei. Isso é manipulação, isso é abuso de poder sobre a outra, no plano psicológico mesmo, né? E olha, cada barbaridade. E tem o catfish inglês também, da língua inglesa, lá nos Estados Unidos, que acontece muita coisa. Muita coisa estranha também. Então, gente enganando, gente que por raiva, por vingança, engana mesmo. Então, destrói o emocional de muita gente. Às vezes a pessoa, a vítima, né? Porque são vítimas, as que padecem desses perfis fake, muitas vezes desenvolvem também diabetes tipo 2, porque a diabetes não é só porque você come açúcar. Às vezes um descontrole emocional pode causar, às vezes um estresse excessivo, às vezes pode causar até diabetes tipo 1, daquela de tomar insulina permanentemente. Desregula todos os organismos, né? Principalmente o pâncreas, porque tá ligado ao emocional. Então você tem agido como com o seu namoro? Como você tem agido com relação às pessoas? Como é que eu tenho reagido e agido com relação ao sentimento das outras pessoas? Temos nos respeitado ou temos usado de poder? E às vezes esse poder é meio sutil, sabe? Pessoas manipuladoras, pessoas egoístas. Estamos sempre cercados, seja na família, nas amizades. Cuidado com perfis que você conhece no Facebook, né?
para ver o ponto da situação pornográfica em que vivemos, da situação totalmente da impureza sexual. Tem um perfil que era para ser uma coisa assim de piada na internet, que é o chat do Uber, com X. Agora pararam de publicar, mas a pessoa fazia prints assim de chamadas de corrida, em que a maioria quer fazer uma corrida, mas ele pergunta, mas o senhor aceita outro tipo de pagamento? Passa o cartão também. Fala, não, eu não tô falando disso, tô falando... Aí fala das coisas sexuais mais absurdas que você pode ouvir. A pessoa pega Uber para fazer promiscuidade por aí, certo? Então, se você não tá sabendo, infelizmente é assim. Tinha um perfil no Instagram que foi banido, infelizmente, mas era muito engraçado, mas também ao mesmo tempo era um alerta para principalmente adolescentes e moças jovens. Era MSG do ex, não existe mais o perfil, mensagem do ex. A grande maioria dos homens eram homens, eventualmente é um caso homossexual, mas a maioria dos homens enganavam as moças, faziam uma questão de dominação sobre elas, psicológica, enchia o saco delas. Então era cada absurdo que beirava o ridículo mesmo. Era absurdos assim. Ataques psicológicos, a moça falando, chega, eu já falei não, não quero, e a pessoa não, e ficava lá enchendo o saco no Zap. Então, situações assim, melhor trocar o número, bloqueia, não fala mais, não entra em qualquer barco furado. A maioria dos homens, principalmente aqui no Brasil, eles querem que uma mulher que trabalhe para sustentar eles. A maioria está com vício, é envolvido com tráfico também. É bem complicado, né? Então, se Paulo está falando na primeira leitura sobre situações de relacionamento difíceis, hoje em dia a coisa é bem complicada. Até eu brinco aqui com minhas colegas e família, de que você quer conhecer a pessoa, primeiro pede para essa pessoa te apresentar os antecedentes criminais. É piada, né? Mas não foge da realidade. Porque você não sabe se a pessoa... Primeiro, antecedentes criminais e estado de saúde. Se a pessoa não tem um AIDS e tudo. Coronavírus não adianta perguntar porque já teve, né? Mas chega nesse ponto, né? E eu vejo colegas meus que têm filhos na faixa de 20 para 25, 26 anos, que não querem liberar seus filhos para namoro. Homens e mulheres. Inclusive eu conversei com 2 casais num prazo de 2 anos, em que cada um com 3 filhos, outro com 2 filhos, não importa, filhos, homens e mulheres, não querem que eles casem, não querem que eles tenham relacionamento nenhum, que eles fiquem em casa. Estranho, né? A maioria quer ser avó, quer que case, mas tem pais que estão segurando os filhos deliberadamente. Deliberadamente. Na minha última conversa com um colega meu, que tem agora filhos, eu conheci os filhos dele quando crianças, já estão na faixa dos 20, já fizeram até NPOR, entraram no exército, tudo. Eu perguntei daí, estão namorando, vão casar? Não, Deus me livre, não quero que case. Pai deles, hein? Aí eu falei, nossa, mas aí eu falei assim, não, você tem razão, né? As mulheres de hoje, as meninas de hoje são meio estranhas, né? Às vezes você cria os filhos com tanto carinho, com uma certa educação, com certos valores e tudo, e você não sabe o que pode vir em casa. E aí eu comentei, né? Aí você sabe também que quem faz a cabeça é a mulher, né? Ah, como eu sei disso? Ele fala por experiência própria, né? Porque no fundo, quem manda na casa é a mulher, hoje em dia. Não adianta, né? Tô falando o que acontece na realidade em boa parte das famílias brasileiras. Bem, o tema hoje foi um pouco pesado, eu tive que trazer essas situações absurdas do notícias criminais, né? Porque beira a bizarrice, freak show, né? Nos Estados Unidos falam show de horrores. Porque atualmente, se você ouve fofocas, você está sabendo daquele caso do jogador Hulk, né? Isso eu já acho que eu comentei. Que ele se envolveu com a sobrinha da própria esposa.
Sobrinha, tipo, sobrinha, não é ele que é o avulso lá. Ele pegou a sobrinha e depois começou a lavar a roupa suja falando da ex-mulher, que peguei você de um lugar. Quis dizer que pegou no primeiro da zona da luz vermelha, né? Só quis dizer isso da mulher dele. E dizendo que eu tô respeitando meus filhos. Na verdade, não respeitou nem a ele mesmo. Isso se chama incesto. Isso é incesto. Tá? Às vezes não sei por que adianta tanta tecnologia num mundo em que a gente está vivendo como se fosse um bando pior do que os homens da caverna. A gente está fazendo uma regressão de valores. E não adianta ter tablet, ter drone, ter controle social, reconhecimento facial. Não adianta tudo isso. Se a pessoa não está embasada em valores. Por quê? Porque ela se deixa levar pelo desejo, pelo sentimento ruim, a pessoa não tem mais paciência, o casamento está desgastado, né? A pessoa não para pensar. Né? Ela só para pensar que não, eu sinto desejo por essa pessoa, eu preciso ter essa mulher para mim, eu preciso ter esse homem para mim. Minha filha, eu tô... Quantas... Então essa situação do incesto da mãe que rouba o genro, o marido da filha, quantas relações de mãe e filha, mas principalmente mãe e filha, em que não há uma disputa e que há inveja. Inclusive, eu não queria falar sobre isso, mas eu fiquei na cabeça pensando se ia ou não falar. Mas já que já falei tanta coisa ruim, já vou falar de um caso aqui que acho que vocês já viram também. Já saiu em vários veículos de comunicação aberta. Aqui em Santa Catarina, uma morena, né, porque tem uma morena e uma loira envolvida. A morena matou a loira grávida, uma professora de uma cidade chamada Canelinha, no Rio Grande... Não, não é Santa Catarina, é Santa Catarina? Ou é Rio Grande do Sul? Eu sei que foi aqui, não foi no meu Paraná, foi em outro estado. A morena matou a mulher grávida e roubou a criança abrindo a barriga com estilete. Graças a Deus a menina tá viva, né? Mas esse caso não é o único. Há muito tempo atrás, no período de Natal, uma colega de trabalho esfaqueou a outra um dia depois do amigo secreto, ou amigo oculto, como se desejar lá da empresa, porque a esfaqueada, a vítima, havia ganhado um perfume importado e por inveja a outra chamou para o encontro dizendo que era amiga, foi lá esfaquear dizendo me dá esse perfume. É o fim dos tempos, né? Por que a pessoa... Olha, inveja é uma coisa que todos nós temos. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Só que não fala que inveja mata? A mulher grávida que roubou o bebê, ela só fez essa atrocidade, primeiro porque já não era normal, né? Devia ter um distúrbio, qualquer coisa. Ela havia perdido o bebê, em vez de falar isso, reportar para a família, viver o luto da perda, não. Ela resolveu ser uma criminosa completa. Ela começou a sondar várias mulheres grávidas até encontrar a vítima, fez um teatro total para atrair ela num local ermo e fazer o que fez. Uma tijolada na cabeça e depois abrir a barriga da vítima, retirando o bebê. Ainda bem que o bebê sobreviveu, mas... E como é que sabe, como é que essas duas famílias vão assimilar uma situação tão sem nome? É um crime sem nome, é uma barbaridade, uma coisa que choca só de imaginar a situação. Isso passou no Fantástico, passou no Domingo Espetacular, então é um caso gravíssimo. E a gente aqui batalhando, tentando lutar pelas famílias, né? E a gente vê isso, pessoas que não se controlam, pessoas que não têm limites, pessoas que acham que têm o direito de matar as outras para poder se satisfazer com alguma coisa, porque aquele bebê que foi roubado foi tratado como uma coisa. Eu quero ter o bebê para, sei lá, salvar o casamento, para eu continuar na mentira, mas e quantas atrocidades não foram feitas, sabe? Porque eu não sei o que é pior, a perda dessa professora, a loirinha, ou se foi a forma como ela teve a vida ceifada. Por um motivo fútil, muito fútil.
Desculpa estar trazendo esse tipo de assunto de novo, não queria estar trazendo, mas eu queria dizer o seguinte. Infelizmente são os sinais dos tempos. Você não precisa ficar vendo se vai cair meteoro, se vai ter, se o anticristo nasceu, sabe? Esses vídeos assim, eu já larguei mão de ver. Sabe? Porque a justiça de Deus vai vir, né? Parece, andei sabendo por aí que o Edir Macedo pegou o coronavírus, não sei, estão falando, diz que ele está recluso, né? É também normal, quem que não se infecciona. Questão das vacinas, uma não deu certo, teve uma que, a de Oxford, que aparentemente eu estava até, de todas as 3 que estavam sendo feitas aqui no Brasil, a russa não, nem a chinesa, mas a de Oxford teve suas, suas testagens, a pesquisa parada, porque parece que alguém passou muito mal. Isso eu vi ontem, né, a notícia. Então, e ainda tinha uma boa resposta para pessoas com idade avançada, o que não acontecia com da vacina chinesa, por exemplo. A vacina russa eu nem estou dando bola porque eu não confio nas pesquisas, porque foi uma forma tão abrupta que eu não confio. E, infelizmente, a tendência é que todo mundo seja vacinado no começo do ano, porque o ministro da Saúde disse. Então, se você é uma pessoa que acredita no Bolsonaro em si, eu sugiro que você limpe seus ouvidinhos e abra seus olhos, tá? Porque o governo vai forçar a vacinação em massa no ano que vem. Aqui eu só estou dando a informação, estou dando uma de papagaia. Eu não apoio esse tipo de coisa, porque eu não sei o que tem nessa porcaria dessa vacina. Ah, mas você prefere morrer de coronavírus? Não, meu filho, também não. Mas forçar, isso é forçação de vacinação. Essa questão do vírus, como diz o Dom Adair José, essa peste chinesa, ela foi lançada propositadamente para nos forçar a tomar uma vacina. Isso me lembra até um desenho dos Simpsons, de que o vírus veio do Japão e era dos gatos. Pior que depois eu vi esse negócio rodando na internet. Esse episódio é um episódio super antigo, tem uns 30 anos já, por aí, 28 anos. E na época era muito engraçado, né? Mas hoje em dia não é engraçado, porque reflete o que está acontecendo hoje. Eles estão forçando a gente a tomar uma coisa que eu não sei o que é feito. Não adianta vir falar que é da cepa, disso, daquilo outro, mas o veículo que é formado. Tem gente que diz que a vacina é feita com fetos humanos. Por que você acha que tem clínicas de aborto por aí? Você acha que é de graça? Eles querem matar deliberadamente? Eu acho que não, porque o ser humano aproveita até o lixo, né? Ele aproveita a própria maldade para nos forçar a tomar o próprio veneno deles. Eu sei que estou sendo meio teoria da conspiração, sabe? Será que também o excesso de internet, excesso de multitelas que a gente está passando, não passam mensagens subliminares escondidas que nos forçam a ser feminicidas, homicidas, egoístas, invejosos, animais? Porque até o animal tem mais, como diz a Madre Teresa de Calcutá, até a vaca lá na Índia tem mais direito e tem mais carinho do que um próprio ser humano. Isso na Índia, né? Imagina hoje, no mundo inteiro. Lá na Índia é por causa da religião. Certo? Deixei o meu recado, meu pitaco, meio estranho mesmo. Quem está acostumado a me ouvir sabe que eu falo desse jeito quando eu estou bem revoltada. E é de revoltar mesmo, sabe? É complicado essas coisas que eu vejo. E não dá tempo de assimilar, porque é uma coisa mais escabrosa que a outra. É um freak show total. Também não adianta não falar. Eu sei que tem canais de TV que ganham em cima da tragédia humana, mas é preciso estarmos atentos a o que está acontecendo com as famílias, com as pessoas. Será que é só movido pela droga? Aliás, a droga também não é mata por vício. Às vezes colocam tanta porcariada que a pessoa pega até uma pneumonia e até um câncer depois é desenvolvido, né? É tudo uma cadeia de maldades e isso precisa ser quebrado. A gente não pode ficar lamentando e chorando, a gente precisa agir como combatentes. Para finalizar o áudio de hoje, eu coloquei na pasta Ser Católico mais 2 vídeos de instrução, digamos assim, se você quiser ver.
tá? Eu coloquei alguns vídeos anteriores, em dias anteriores, sobre São Padre Pio, para você ter conhecimento deles, do Frei Gilson, do pregador Anderson Reis, e também de um rapaz chamado Rodrigo Pio Maria, que passa umas informações bacanas, assim, católicas. Mas eu descobri ontem um outro canal que na realidade eu não acompanho, foi a primeira vez que eu tinha visto e achei bacana o jeito que o senhorzinho tá falando, é sobre Sagrado Coração de Jesus. Ele fala um caso de um padre exorcista. Então, assim, esse senhorzinho, ele não tem muito costume de gravar vídeos, ele não é que nem o senhor Odair Gutierrez, né? Lembra um pouco, mas não é a mesma pessoa. É um outro senhorzinho falando, relatando um caso de um padre exorcista, que eu deixei para instruções, né? Tipo, como ser um bom católico. E depois eu coloquei a homilia do padre Roger Luiz na pasta Ser Católico, por uma questão assim de... primeiro porque a homilia eu achei interessante, ele fala de algo que eu concordo, né? Ele fala que eu não sou padre da mídia, não sei o quê, apesar de ele aparecer sempre na TV, ele faz parte da comunidade Canção Nova, quem conhece o padre Roger Luiz, mas caso você não conheça, eu gostaria que você conhecesse a forma que ele fala e conhecesse a história de vida dele, a forma como ele se converteu e se tornou padre, né? Aliás, eu gosto bastante do padre Roger, porque foi por intermédio dele que eu conheci Dom Henrique Soares, há tempo, né? Porque foi ele que porque provavelmente fez um curso com ele, teve contato, né? Depois Dom Henrique apareceu na Canção Nova em 2017, tem pregações dele lá, não muitas. E então o padre Roger sempre falou do Dom Henrique Soares. Então, por conta disso, é uma forma de fazer o vínculo, né? Muitas pessoas são, entre aspas, filhos espirituais de Dom Henrique Soares, muitos sacerdotes principalmente. Lembrando que a história de vida do padre Roger Luiz não está escrito em livro, apesar do padre Roger ter livros pela editora Canção Nova. Ele é do carisma Canção Nova, né? Tem toda uma história. Mas se você não sabe, o padre Roger teve um encontro com Jesus, fez um encontro com ele no meio de um baile funk. Até então ele tinha uma vida normal lá no Rio de Janeiro. Um rapaz da periferia, namorava, trabalhava, já tinha feito seu processo de conversão, até uma hora que Jesus chamou para ser padre, né? Então ele tem uma história de vida bem interessante, mas não está escrito em livro, tá? Infelizmente ele vai falando, relatando a história de vida dele por meio de várias pregações avulsas, assim, espalhadas. E olha que ele é um baita de um pregador, tem muita pregação. Em um ano acho que ele tem várias pregações e homilias, já que ele faz a missa do clube de evangelização da Canção Nova toda quarta-feira à noite, tá? Bem, gente, então eu me despeço por aqui, desejo a todos, né? Eu sei que as notícias são ruins, mas eu me despeço por aqui e desejo a todos um ótimo dia desta quarta-feira. Não é fácil, né? Aguentemos todo o barulho. Mas vamos entrar em oração, tá? Existem muitas intenções para serem rezadas, né? E a gente não pode fingir que não vê. São situações bem absurdas e a tendência é que os absurdos comecem a surgir. Então essa é a nossa realidade brasileira, né? Se aconteceu aqui, vai acontecer também no Nordeste, lá no Rio, em São Paulo, no Amazonas, no Centro-Oeste. Só que às vezes algumas famílias escondem certas situações. Então é muito grave isso, tá? Que a Sagrada Família nos proteja nesse dia e que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos coloque em suas santas chagas. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Doce Coração de Maria, seja a nossa salvação. Meu irmão, minha irmã, fiquem na paz de Cristo.